A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar o salmo de número 22. Esse salmo de número 22 é um salmo messiânico. Nós vamos ver uma sequência de salmo, que é o 22, o 23 e o 24, vai falar sobre Jesus. O 22 vai falar sobre o sofrimento e vitória do Messias. O 23 vai falar que ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E no 24, ele é o Rei da Glória, o Rei que venceu. E nós vamos ver o Salmo 22. Ele se divide em duas partes. Do verso 1 ao 21, vai falar sobre o sofrimento de Cristo. E o verso 22 ao 31 vai falar sobre a exaltação. Então, se você analisar esse salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira vai falar sobre o sofrimento e depois a exaltação de Cristo. Então, pegue sua Bíblia e vamos meditar nesse salmo. Este salmo ele tem 31 versos. É um pouco extenso, mas nós vamos estar lendo e dar uma pequena resumida para que cada um possa entender a palavra de Deus. Então vai falar assim, o verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste, e a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e manejam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o. Salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e runge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um saco de barro e a língua me apegou no céu da boca. Assim me deitam no pó da morte. Cães me cercam, uma sucia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas dos cães, a minha vida. Salve-me dos falsos dos leões e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde. Então, esses versos do 1 até o 21, nós vemos que foi o sofrimento de Cristo. Cristo estava sofrendo, ele estava sendo desprezado de cada um. Então aqui no verso 1 ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Então aqui ele está se sentindo abandonado na cruz. Mas por que Deus abandonou Jesus naquela cruz? Porque ele estava com nossos pecados. Era para ser eu e você naquela cruz.
que nós somos pecadores, mas Jesus, ele deu a vida em nosso lugar. Então ali, naquele momento, ele está desprezado. Tem um versículo que fala lá em Isaías que Deus agradou moê-lo. Então, não foi o seu próprio filho que ele agradou fazer isso, mas porque ele estava carregando os nossos pecados. Então, aqui ele vai dizer que foi desprezado de todos. Ele vai dizer que ele se sente como um verme, menor que um homem. Ele não se sente nada, porque ali ele estava com toda a culpa nossa. Então ali, todos que passam zombam dele, ele está falando. E aqui ele vai dizer que ele é cercado como malfeitores. Aquele povo estava rugindo como um leão para tragá-lo, para ver ele ali naquela cruz, para ver o seu sofrimento. E aqui ele vai dizer que ele se secou como um saco de barro, apegou a sua língua no céu da boca porque ele teve sede, mas ninguém lhe deu água. Lhe deu vinagre, vinho, vinagre em vez de água. E ali ele vai dizer que cães cercaram ele, porque todos eles queriam ver o seu sofrimento. E ele vai dizer que pode contar todos os seus ossos, porque ali quando ele estava naquela cruz, ele foi desconjuntado, porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás, e Barrabás era um homem mais forte. Então aquela cruz, Jesus tivera que esticar ele, esticar até dar, para pregar os pregos. Então ali ele ficou todo desconjuntado. E ali ele vai dizer, repartiram entre si as minhas vestes. E eles pegaram a veste de Jesus e repartiram entre si. E Jesus sofreu grande humilhação, ficando sem as suas vestes. Um homem que não tinha pecado, um homem que era santo, ele não merecia estar ali, passando por todo aquele sofrimento. Mas ele deu o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então nós temos que agradecer o que Jesus fez por nós, mas muito não sabe agradecer o sofrimento que Jesus derramou naquela cruz, o seu sangue, a humilhação que fizeram com ele. Mas ele fez tudo isso por amor de mim e de você. E aqui agora no verso 22 em diante, vai falar sobre a exaltação de Cristo. E vai dizer assim: a meus irmãos declarei-me o teu nome. Cantar-te-ei louvore no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-vos, vós todos, descendência de Jacó. Reverencie a vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti veio o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão. Os confins da terra perante ele se prostrarão. Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura.
hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Glória a Deus, aleluia. Aqui vai falar sobre a exaltação de Cristo, que ele sofreu, ele padeceu naquela cruz, mas através dele ia vir uma nação que ia cantar louvores. Aqui fala da nação vindoura. Quando vinha a nação vindoura, então, aqui o salmista está falando quando vinha a nação vindoura, todos vão saber que foi ele quem o fez, que foi ele que fez esse grande sacrifício para nos libertar da morte e do pecado. Então vai falar que todos contarão o que ele fez. Ele fez maravilhas para que eu e você estivesse aqui. Então aqui ele vai dizer que Deus não desprezou. Quem que Deus não desprezou? Não desprezou eu e você. Que ele deu o seu filho para morrer por nós. Naquele momento ele se sentiu desprezado, mas era porque Deus tinha algo para cumprir através dele. Não desprezar o aflito, não desprezar o necessitado, que era eu e você, para que nós pudéssemos estar louvando a Deus, estar glorificando a Deus. Teve que acontecer esse sacrifício. E nós vamos anunciar aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, tudo que Jesus fez, para que esse feito de Jesus nunca fique escondido, nunca fique para trás, nunca fique enterrado. Tudo que ele fez, nós temos que anunciar a cada dia, a cada geração que vai se chegando, que vai nascendo, que vai vindo, nós temos que anunciar tudo o que Jesus fez por nós, para que este acontecimento nunca venha a ser esquecido, porque Deus, ele fez tudo, ele deu seu filho para que hoje nós tivéssemos vitória. Amém? Esse foi o Salmo de número 22 e até o próximo Salmo.